vamos fazer uma reflexão profunda sobre a evolução espiritual e as implicações de nossas ações no universo. A primeira parte aborda a origem do egoísmo humano e a visão antropocêntrica que caracterizou a humanidade durante boa parte de sua história. Através do instinto primitivo de sobrevivência, os seres humanos desenvolveram uma percepção egocêntrica do mundo, onde a preservação de si mesmos era vista como a prioridade, e o universo, a Terra e a vida estavam voltados para atender a essas necessidades. Essa visão foi a base de um narcisismo primário que colocou o homem como o rei dos animais, e a Terra como centro do cosmos, uma ideia que, apesar de estar profundamente enraizada no inconsciente coletivo, começou a ser desmistificada com o avanço do conhecimento. A humanidade, por milênios, acreditou que o mundo existia para servir aos seus desejos e necessidades, e que a natureza e os outros seres vivos eram meros recursos a serem explorados para o benefício humano. Porém, com o advento da ciência e da filosofia, os paradigmas começaram a ser questionados. A humanidade começou a perceber que o planeta Terra não é o centro do universo, mas apenas um pequeno ponto em um vasto e complexo cosmos. Além disso, com o estudo da biologia, da astronomia e da ecologia, os seres humanos começaram a perceber que sua existência está interconectada com a de todos os outros seres vivos, em um intricado equilíbrio que não pode ser alterado sem consequências para todo o sistema. A ilusão de que o homem é o centro de tudo foi uma falácia, sustentada pela visão egocêntrica e antropocêntrica que durante milênios dominou as mentes humanas. Através de diversas descobertas científicas, como as feitas pela genética e biologia molecular, começou-se a entender que a vida humana não é isolada, mas está interconectada com uma infinidade de outros seres e micro-organismos. O ser humano, por exemplo, não é inteiramente autossuficiente e depende de micro-organismos no corpo humano para sua própria sobrevivência. Isso evidencia que, em um nível mais profundo, a vida humana é apenas um elo dentro de uma vasta rede de interações e processos naturais. O corpo humano, por exemplo, depende de trilhões de células de bactérias, fungos e outros micro-organismos que não apenas facilitam a digestão dos alimentos, mas também desempenham papéis cruciais na defesa imunológica e na manutenção da saúde geral do organismo. Essa interdependência nos ensina uma lição profunda sobre humildade e respeito pela vida em todas as suas formas, de modo que a visão egocêntrica, que colocava o homem como o ápice de toda a criação, começa a ser desconstruída à medida que se reconhece que somos parte de uma rede maior de vida e que dependemos uns dos outros para nossa sobrevivência. Isso reflete a grandiosidade do Criador, que em seu altruísmo divino, concede à humanidade a chance de viver dentro de um ecossistema que sustenta todas as formas de vida, desde o menor dos vírus até o mais elevado dos anjos. O Criador, em sua infinita sabedoria, organiza a vida no universo de tal forma que cada ser, cada átomo, desempenha um papel essencial na harmonia do todo, e a humanidade é chamada a compreender e a respeitar essa ordem cósmica, para que sua jornada de evolução espiritual possa se dar de acordo com as leis universais. A compreensão dessas verdades evolutivas foi longa e dolorosa para a humanidade, pois a transição de uma visão egocêntrica e narcisista para uma mais holística e interconectada da vida não é fácil. Ela revela a necessidade de os seres humanos, como parte de um grande plano cósmico, reconhecerem que a sua existência não é um fim em si mesma, mas faz parte de um grande ciclo universal de criação e evolução. Embora a humanidade tenha demorado milhares de anos para atingir um nível mais profundo de compreensão sobre sua posição no universo, os atavismos do passado, como as visões egocêntricas, permanecem enraizados no inconsciente coletivo, como um musgo putrefato no fundo do inconsciente. As velhas crenças de que o homem é o centro do universo continuam a ressoar nas atitudes e comportamentos de muitas pessoas, que ainda agem de forma egoísta, ignorando a interdependência entre todos os seres vivos. Essa transição é difícil porque exige uma mudança profunda no modo como os seres humanos percebem a si mesmos e ao mundo ao seu redor. É preciso abandonar velhas crenças, hábitos e comportamentos que foram alimentados por milênios e adotar uma visão mais ampla e integrada da vida. Essa transição não é instantânea, pois as heranças culturais e espirituais do passado continuam a influenciar a consciência coletiva, mas também aponta que, com o tempo, a humanidade será capaz de superar essas limitações, à medida que avançamos em nossa jornada evolutiva e espiritualmente despertemos para a verdade universal que nos une a todos.
À medida que a ciência avança, começamos a entender que o mundo material não é a única realidade. A ciência começa a desvelar o mistério dos genes e da biologia, revelando que a vida não pode ser reduzida a uma simples questão material. Os genes, como partículas de informação biológica, atuam na interface entre o mundo físico e o espiritual, e o corpo perispirítico ou corpo espiritual age como mediador vibracional entre o espírito e o corpo físico. O que os cientistas ainda não compreendem é que essas partículas não pertencem exclusivamente ao plano físico, mas também ao plano espiritual, e por isso, suas descobertas são apenas um primeiro passo para uma maior compreensão da inter-relação entre esses dois mundos. A biologia molecular e a genética têm mostrado que o corpo humano não é apenas uma máquina biológica, mas que existe uma complexidade de informações que transcendem o plano físico, sugerindo que a espiritualidade e a matéria estão entrelaçadas de maneira mais profunda do que imaginávamos. O corpo perispirítico, que é o veículo do espírito, serve como um canal que permite ao espírito se manifestar no mundo físico. A ciência está começando a descobrir que a nossa existência não é limitada à carne, mas que somos seres espirituais, dotados de uma essência divina, que habitam um corpo material por um tempo determinado. Isso nos leva a entender que, enquanto seres espirituais, temos uma relação profunda com o cosmos e que, ao compreender melhor o funcionamento da vida em seus múltiplos níveis, podemos começar a perceber a imensa sabedoria e harmonia que regem o universo. A clonagem, um tema controverso e em grande debate no cenário científico, é como um campo em que a ciência está apenas começando a entender as implicações e as possibilidades. Embora os cientistas estejam ainda experimentando com as tecnologias, a ciência deve caminhar de acordo com os princípios éticos e morais da cosmogênese, ou seja, deve respeitar os limites da criação e da evolução da vida. O progresso científico não deve ser visto apenas como uma conquista humana, mas como parte de um plano divino para a evolução da vida no universo. Quando a ciência alcançar os meios para manipular a vida em um nível mais profundo, como a reencarnação do espírito ou a criação de corpos físicos, deve-se lembrar que esses avanços são providências divinas, previstas para o homem pelos engenheiros e técnicos siderais, seres responsáveis pela evolução humana. A clonagem, quando realizada sem os devidos cuidados e respeito às leis naturais, pode levar a consequências desastrosas para o equilíbrio espiritual e material da humanidade. A ciência, ao explorar esses novos territórios, deve agir com responsabilidade, não apenas considerando os benefícios imediatos, mas também as implicações espirituais e cósmicas que essas práticas podem acarretar. A clonagem, portanto, deve ser vista com cautela e respeito, pois é uma tecnologia que lida com o mistério da vida e com as leis que regem a criação e a evolução das formas espirituais. Nesse ponto, nos faz refletir sobre a importância da ética na ciência. Sugere que as tecnologias que estamos descobrindo agora são apenas o início de um processo evolutivo maior, no qual a humanidade, ao interagir com a espiritualidade e o conhecimento divino, será capaz de alcançar níveis mais altos de consciência e de compreensão cósmica. A clonagem, por exemplo, não é uma ameaça, mas uma manifestação da evolução da ciência que, ao ser manipulada corretamente, pode contribuir para a evolução espiritual do ser humano. A chave para o uso responsável dessas tecnologias está na maturidade espiritual da humanidade, que deve aprender a utilizar o conhecimento de maneira sábia e altruísta. O avanço científico não é apenas uma questão de descobertas materiais, mas de uma consciência crescente sobre o impacto dessas descobertas na evolução espiritual e no equilíbrio universal. O objetivo final da ciência não deve ser apenas a melhoria das condições materiais, mas a promoção do bem-estar espiritual e do despertar para a verdadeira natureza do ser humano, que é divino e destinado a alcançar a perfeição. Portanto, é crucial que a humanidade desenvolva uma ética baseada no amor, na compaixão e no respeito pelas leis divinas, para que as descobertas científicas possam ser usadas de maneira a promover a paz, a harmonia e a evolução espiritual de todos os seres. E você gostou deste conteúdo sobre a evolução espiritual e as leis universais? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Sua interação nos ajuda a trazer mais vídeos incríveis para você. Vamos crescer juntos nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria.